Boa noite a todos. Eu estou feliz porque é a segunda noite qual nós estamos participando deste evento importante, que eu acho para mim é muito importante, porque o nosso objetivo é pregar a palavra de Deus a todas as pessoas que desejam assim ouvir e aquelas que infelizmente vão ouvir, mas não vão levar muito a sério. Mas a Bíblia diz que a palavra nunca voltará vazia, né? O nosso tema principal para essas noites que nós vamos estar durante essas 15 noites, né, na realidade, são 14 agora, né, porque nós estamos em isolamento, né, o conselho nosso é que você que tem acima de 60 anos ou tem 60 anos, continue em casa, siga as recomendações médicas, né, das autoridades médicas do nosso país, que você deve continuar em casa para evitar que esse vírus alcance você, tá certo? Mas o tema principal do nosso evangelismo é momento de viver com esperança. É nesse momento caótico, é nesse momento triste em que o mundo está passando, é que nós devemos alimentar esperança. Esperança da vida eterna, esperança do retorno de Jesus, esperança de mudança para melhor. Então, e o tema principal que nós vamos dar, o tema de hoje à noite é sobre a origem do pecado. Mas antes de começar esse tema sobre a origem do pecado, vamos curvar a nossa fronte e de novo orar ao Senhor, né, pedindo bênçãos, ser medida conforme a vontade dele. Vamos orar? Então, vamos lá. Eterno bom Deus, nós somos agradecidos pela vida porque o Senhor está nos dando até o momento. Nós lhe agradecemos pelo trabalho e nós estamos descansando também, Senhor. Que a tua misericórdia alcance a cada um de nós conforme a tua boa vontade. Seja aquele ouvinte que esteja aqui no Brasil, que esteja na América do Norte, que esteja na Europa, que esteja na África, a todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um delas. E se porventura elas estão passando por alguma dificuldade, te pedimos que o Senhor possa abençoá-la e suprir a necessidade dela conforme também a tua vontade. Nos livre do mal, Senhor, e nos dê sabedoria para compreendermos o tema desta noite, que é a origem do pecado. Em nome de Jesus, amém e amém. Pois é, abra a vossa Bíblia, que eu vou abrir também agora a minha, principalmente no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, aonde reza o seguinte, diz aqui, capítulo 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Não importa a sua posição social. Se você é rico, se você é pobre, se você é graduado, se você é mestrado, se você é pós-doutorado, é doutor, se você também não tem qualificação nenhuma, né? Entenda que todos nós somos pecadores. O Papa, o Padre, o Arcebispo, o Bispo, o Diácono, o Pastor, todos nós somos pecadores. E por direito, certamente, deveríamos estar mortos. Mas por que isso não acontece? Porque o versículo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele quer nos conceder vida eterna, vida em abundância. Por isso que neste momento nós estamos ainda em vida, certo? Mas aí surge uma pergunta. De onde surgiu o pecado? Aonde ele se manifestou? E por que ele se manifestou? Para essas perguntas, como eu já falei para você, a Bíblia tem a resposta. E se você tem uma resposta também na ponta da língua, mande pelo WhatsApp no número 92, código de área 92 código de área 991-868405. E nesse WhatsApp você pode responder essa pergunta que eu estou te fazendo. De onde surgiu o pecado? E por que surgiu o pecado? Então, vamos agora para o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, tá certo? No capítulo 12, que aqui tem um assunto interessante que eu gostaria de apresentar para você, que diz que houve peleja no céu. Aqui diz, olha o que diz. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele.
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele e os seus anjos. Então, a Bíblia está nos mostrando que houve peleja lá no céu. Paulo disse que nas suas orações ele foi o terceiro céu. Você sabe que existem 3 céus. O céu atmosférico, acima da minha cabeça, o céu estrelado e o céu trono de Deus. Foi lá no céu do trono de Deus que houve essa peleja. Mas por que houve essa peleja? Qual foi, o que levou esse conflito no céu? Vamos saber? Então está escrito lá em Ezequiel capítulo 28. Vamos para o Velho Testamento, né? Vamos para o Velho Testamento, onde diz o porquê que houve a peleja lá no céu. Ezequiel capítulo 28, por favor, né? Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui. Filho do homem, levanta-te uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éder, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriram, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, né? A esmeralda, de ouro se fizeram, e os ornamentos no dia em que foste criado foram ele preparados. Tu és o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, e permaneci no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É isso que me diz a minha Bíblia. Está falando aqui de um anjo, né, que Deus criou. Quando, antes mesmo de existir esse mundo, conforme os relatos bíblicos, conforme os conhecimentos de vários teólogos, é que antes mesmo de existir este mundo, Deus já tinha criado anjos. E não foi 1 nem 2 anjos, foi milhares de anjos. Como ele criou, a gente não sabe como foi que ele criou. Tá certo? Se foi da mesma forma que criou o homem, fazendo um boneco e depois soprando a narina, nós não sabemos. Mas acreditamos que Deus criou pela sua palavra. Então, aí existiu vários anjos, milhares de anjos. E Deus escolheu entre esses anjos um para representá-lo, os anjos, e para servi-lo, né? Mais perto, né? Mais próximo. E esse anjo era chamado Lúcifer. Por que Lúcifer? Porque ele era portador de luz. Ele era o cara que brilhava, né? Que resplandecia, que fazia tudo, né? E estava lado a lado com Jesus, estava lado a lado com o Pai. E aí, amigo, aí ele não aguentou. O poder subiu para a cabeça. E agora ele começou a criar, a maquinar um plano para arrastar, né? Para puxar o tapete. E sabe o que aconteceu? Olha bem, em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Vamos ver o que está escrito. Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Vamos lá. Se você achou, leia aí para você mesmo, que eu vou ler para todos vocês agora. Tá bom? O que está escrito aqui no capítulo 14. Vamos lá. Capítulo 14. Olha o que diz no versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Se lembra que lá em Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que houve uma peleja no céu e ele foi expulso do céu. Foi expulso. Aí diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e na extremidade do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então agora,
o anjo que Deus tinha separado para representar o outro anjo e tinha coberto ele de glória, de poder, estava agora maquinando contra o próprio Deus. Na realidade, ele não estava ele não estava acostumado, quem sabe, com o poder que Deus tinha dado. Não sei se isso é verdade, pode ser uma especulação minha. Mas foi dado esse poder para ele e esse poder subiu para a cabeça. Você já viu alguém, quem sabe em uma empresa, que serve lá ao seu chefe e de repente o chefe coloca ele numa posição maior, né? Maior do que você, maior do que os funcionários, e de repente esse camarada se acha tal que sobe o poder, sobe para a cabeça, ele pensa que é dono do mundo? Foi assim que aconteceu com Lúcifer. Ele se achava. E agora ele não simplesmente se achava. Ele começou a maquinar e apresentar ideias errôneas a respeito de Deus para outros anjos. Se lembra lá no capítulo 12, verso 7 em diante, que diz que ele e seus anjos foram expulsos do céu? Porque ele imaginava, maquinava e passava a ideia para os anjos. Em um livro chamado Patriarcas e Profetas, esse livro aqui que eu estou pegando aqui na minha estante, é escrito por uma autora americana chamada Ellen Goldwhite, né? Ela apresenta uma história magnífica a respeito disso aqui. E mostra que a inveja de Lúcifer para com Jesus foi tão grande que ele quis tomar o lugar de Jesus. Não era nem do Pai, era de Jesus. Só que com o tempo maquinando essas ideias, ele agora não queria simplesmente o lugar de Jesus, ele queria o lugar do Pai, que ele subirei ao céu e farei um trono acima do trono de Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Mas você já imaginou alguém que quer ser mais do que Deus? Você já viu alguém prosperar querendo ser mais do que Deus? Pois é, assim foi Lúcifer. E aí houve essa peleja lá no céu. E em Isaías capítulo 29, verso 15 a 16, parecia que ele estava dando certo. Olha aqui, capítulo 29, né? Capítulo 29, verso 15 a 16. Olha o que diz aqui. 29, 15 a 16. Diz aqui na minha Bíblia. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras faz às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra do seu artifício ele não me fez, e a coisa feita, dizer ao seu oleiro, ele nada sabe. Então, Lúcifer estava maquinando na sua mente algo terrível em querer tomar o trono do próprio Deus. Só que ele não sabia, ou ele sabia, mas se fazia de não conhecer a verdade, que Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. E aí surge uma pergunta: se Deus conhece todas as coisas, sabendo que ele ia planejar tal ato, por que ele não destruiu? Isaías 29 diz que Deus conhece todas as coisas. Quer ver por que Deus não destruiu? Porque Deus, assim como ele nos criou, criou também um anjo com livre-arbítrio. Atente bem, eu vou pegar neste momento aqui este urso aqui, urso de pelúcia. O que ele vai fazer comigo? Nada. Se eu abraçar, ele me abraça. Se eu jogar ele para lá, ele vai. Se vai de um lado, ele vai. Então é como se fosse um motor. Agora, atente bem para um animal que eu vou pegar. Vem cá. Essa aqui é a nossa Bia. Olha, ela tem vontade própria. Ela não quer ficar aqui comigo. Então eu também não posso deixar ela aqui amarrada. Então Deus,
conhece o livre-arbítrio de todo mundo, deu livre-arbítrio para todo mundo. As pessoas fazem o que quer, na realidade. A escolha é sua. Se você deseja aceitá-lo, ele vai aceitar você. Se você não deseja aceitá-lo, ele também não vai te incomodar. Meu amigo, ali estava em jogo o caráter de Deus. Porque Lúcifer não estava simplesmente levantando questionamento a respeito de Jesus. Ele estava levantando questionamento a respeito do caráter de Deus. E alguns anjos passaram a seguir Lúcifer. Mas atente bem como Deus é amor, como Deus é um Deus criador de todas as coisas. Ele nos ama e amava também os anjos. Deus, segundo Patriarcas e Profetas, aquele livro que eu te apresentei agora, da autora americana, ela conta, estou dizendo aqui, através do conhecimento dela, ela mostra que Deus fez uma reunião, fez uma assembleia com todos os anjos. E junto com ele apresentou o seu filho, que deveria ser honrado, respeitado, né? E os anjos também deveriam obedecê-lo. Lúcifer viu toda essa mensagem, porém, na sua mente, ele não aceitou. Mas, meu amigo, mas não ficou por aí. A história nos mostra também que Deus, né, o próprio Jesus, foi conversar com Lúcifer e os anjos que tinham se rebeliado, que tinham entrado em acordo com Lúcifer. E Jesus apresentou que o que eles pensavam a respeito, o que eles estavam maquinando, não ia dar certo. Alguns anjos voltaram para trás, se arrependeram, e Jesus o aceitou. Mas a maioria, alguns não aceitaram. E quando foi até Lúcifer, sabe o que ele disse? Nós fomos longe demais para voltar atrás. Aí vem a inveja e depois vem o orgulho de Lúcifer. E aí foi quando houve a peleja no céu e o próprio Jesus teve que expulsá-lo, tanto Lúcifer como os seus anjos. Então o pecado, ele não se originou aqui na terra, mas sim no céu. Como pode uma coisa dessa? Só Deus sabe de todas as coisas. E pelo livre-arbítrio que Deus deu a tantos anjos como ao homem. E agora, acredito que para Deus foi uma decepção muito grande. Embora ele tenha conhecimento de todas as coisas, acredito que para Deus ficou desapontado, porque não era propósito de Deus que um anjo, o anjo do calibre de Lúcifer, tornasse-se rebelde, cometesse iniquidade, cometesse rebelião. Mas Deus criou, depois que tudo isso aconteceu, veio na mente de Deus criar este mundo que nós vivemos. Ele criou em quantos dias? 6 dias. No capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 até o último versículo de Gênesis, apresenta que Deus criou o mundo em 6 dias. Tudo magnífico, tudo perfeito, tudo legal. Mas Deus criou também o ser humano. Agora, ele, quem sabe, ele não criou com palavras, ele criou com atos. Ele pegou, fez um boneco, formou o boneco como devia ser formado, como é você, como sou eu. E aquele boneco sem vida tinha mais ou menos 4 metros de altura, conforme a leitura que nós falamos para você sobre Patriarcas e Profetas. E ele soprou na narina de Adão, daquele boneco, e ele se tornou uma alma vivente. Acredito que para Adão, quando viu o seu mestre, o seu Criador, ele deve ter ficado muito feliz da vida. Porém, Deus teve que recomendá-lo também a Adão sobre o perigo que ameaçava ele também, da felicidade que havia. Se havia felicidade lá no céu, e infelizmente aconteceu o que aconteceu, poderia acontecer aqui na terra também. Mas Deus não deixou Adão ignorante, não deixou Eva ignorante. Anjos e o próprio Jesus
visitava Adão e Eva e dava as recomendações para que não se ausentassem um do outro. Em Gênesis, no capítulo 3, vamos lá, versículo 3, o que é que diz aí? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. No capítulo 3, verso 3, o que diz aí? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, delas não comerei, nem tocarei nele, para que não morram. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Deus já tinha recomendado tanto Adão como a Eva para não se ausentarem um do outro. Deus tinha recomendado para que Adão e Eva não se achegassem à árvore que dava conhecimento do bem e do mal, que ali era uma provação. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou com um objetivo. Ele criou com o objetivo o ser humano para povoar o céu. Mas o ser humano precisava passar por essa prova, e essa única prova. E nessa única prova que houve, o homem caiu. Eva caiu. Eva foi seduzida por Satanás. Eva foi seduzida, que agora não era mais Lúcifer, porque não era mais anjo de luz. É o anjo das trevas, o arqui-inimigo. E ela foi seduzida e comeu do fruto, desobedecendo a ordem de Deus. Preferiu ouvir a voz da serpente. Na verdade, a serpente não falava. Quem estava falando por trás era o sedutor de nossas almas. Então, amigo, aí veio a pior tragédia do mundo. Porque Adão vivia agora no Éden, um lugar de paz, tranquilidade, tudo bonito, tudo certinho. Teve que ser expulso do Éden. E diz a palavra do Senhor que Deus colocou anjo no portal do Éden para que Adão e Eva não entrassem. Mas antes disso, Deus mostrou para Adão e Eva o que ia acontecer neste mundo em que nós vivemos. Ele viu guerra, ele viu os problemas sociais, ele viu tanta desgraça que eu não quero, nem desejo que ninguém esteja na pele de Adão e de Eva. Quanto eles sofreram. Viveram 900 e poucos anos vendo o resultado do seu fracasso. Vendo o resultado do pecado. Vendo seus filhos brigando um com o outro. Vendo outras pessoas se separando de seus pais. Adão e Eva, quem sabe, era para viver uma vida deprimida. Mas, por outro lado, ele teve uma promessa, que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte, olha o que diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Deus dando aqui a esperança de que um dia Ele mesmo viria para a terra. Ele mesmo viria aqui nessa terra para morrer por cada um de nós. E cada filho que nascia no período de Adão e de Eva, as pessoas alimentavam a esperança de que esse talvez fosse o Redentor do mundo. Adão e Eva viviam nessa esperança. E você? Qual esperança você tem? Que esperança você alimenta? Você quer viver aqui os seus 80, 60, 70 anos ou um pouco mais? Ou você quer viver a vida eterna? Se você quer viver a vida eterna, meu amigo, é hora de você se preparar para a volta de Jesus. É hora de você viver uma vida sem pecado.
É hora de você viver uma vida de santidade, procurando o Senhor, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Vamos ver o que encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3. Hebreus, capítulo 2, 23. Para concluir nosso sermão desta noite, e que desde já agradeço a todos que irão ouvir, né, esse sermão, e o objetivo nosso é trazer esperança para todos, porque o próprio Jesus nos prometeu que nos daria uma vida em abundância. Capítulo 2, verso 3 de Hebreus. Olha o que diz. Como escapamos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Se você rejeita essa oportunidade de salvação, sabendo que o pecado surgiu lá na terra, surgiu lá no céu, depois veio aqui para a terra, mas o nosso próprio Criador, o nosso próprio Redentor, deu a esperança de que daria uma vida melhor e perdoaria os seus pecados. Por que nós negligenciarmos essa oportunidade de salvação? Eis aí a oportunidade para você hoje. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Em 1 João capítulo 1, verso 9 diz, filhinhos, se há algum pecado, nós temos um advogado junto ao Pai. Vamos ler a palavra para ficar melhor, né, no entendimento. Primeira carta de São João. Primeira carta de João, né, capítulo 1, verso 9. Olha o que diz. Olha bem o que diz aqui. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz assim na tua Bíblia, que aqui na minha está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa o que você fez ontem, ou antes de ontem, ou hoje, ou alguns minutos atrás, mas se você se arrepender de todo o coração, certamente Jesus tem o poder de perdoar os pecados. Eu quero concluir deixando mais um versículo para você, na primeira carta de João, no capítulo 2, que diz, filhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos esse advogado. Ele hoje está disposto a perdoar toda e qualquer iniquidade que você cometer. Se você verdadeiramente se arrepender de coração, é lógico. De coração quer dizer se você se afastar desse pecado. Ele está disposto a perdoar. Mas se você não tiver, Ele também não pode perdoar. Então vamos fazer uma oração, pedindo perdão dos nossos pecados e tendo a consciência de que a origem do pecado não foi aqui na terra, foi lá no céu, mas Deus está disposto a exterminar, a acabar com o pecado e muito em breve Ele vai acabar com todo esse sofrimento. Por que existe esse coronavírus? Por que existem outras doenças? Por causa do pecado. Quer se livrar desses problemas? Aceita Jesus como seu Salvador. E quando Ele vier nas nuvens do céu, Ele vai acabar com todas essas desgraças. Vamos orar. Eterno Deus, nosso bom Pai, nós queremos lhe agradecer, porque em tão boa circunstância Tu nos oferece essa oportunidade de poder pegar a Tua palavra. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, qual ouvido que vai ouvir, né? Mas o Senhor nos promete que a Tua palavra não voltará vazia. E para tanto, queremos lhe pedir que o Senhor abençoe a cada um dos ouvintes, que a Tua misericórdia alcance a cada um deles, e que o Senhor possa, conforme a Tua vontade, suprir as necessidades deles também. Não sei qual seria a necessidade, se é necessidade física, se é necessidade emocional, se é a necessidade financeira, que o Senhor possa suprir, Senhor, conforme a Tua vontade. E nos livre do mal, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até amanhã. Que Deus continue abençoando.